Capítulo 41. Grupo de aprendizes. Enfrentando o poder ameaçador, Smiley inconscientemente tentou evitar olhar para o rosto sombreado pelo capuz, como se houvesse um poço terrível e maligno escondido dentro. Ele até pensou que era possível que o feiticeiro na frente dele fosse um usuário de magia negra. Depois de colocar o Ice Revenger, ele continuou infundindo um fluxo frio constante no corpo de Lucien, fortalecendo sua força de vontade. Ao mesmo tempo, Lucien também podia sentir a tensão no ar construída pelo anel. Com Ice Revenger, Lucien poderia ser imune a todas as magias de nível aprendiz trabalhando em sua mente. A pessoa que usava o anel poderia, ao mesmo tempo, ter o buff presença assustadora forçando as pessoas ao seu redor a se sentirem assustadas, o que geralmente era um buff de cavaleiro. Sem pedir permissão, Lucien entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Sob o olhar alerta de Smiley, Lucien casualmente encontrou uma cadeira e sentou-se, então ele começou a falar novamente com a voz fingida áspera. Conheci o aprendiz por acaso. Ela marcou um encontro para eu conhecer o feiticeiro que veio da sede do Congresso Continental de Magia. Eu estava ansioso para conhecê-lo para encontrar a terra onde feiticeiros e feiticeiras podem se sentir livres para estudar magia. Mas antes da reunião, ela morreu, e eu nunca tive a chance de conhecer o feiticeiro. Eu estava planejando fazer a mesma pergunta ao jovem chamado Lucien, mas sua coruja estava um passo à minha frente. Sabendo que o feiticeiro sentado à sua frente não era seu inimigo, Smiley finalmente relaxou. Esfregando as mãos, ele começou a explicar por que também estava procurando o misterioso feiticeiro. Eu a conheci há vários meses e a convidei para nossa reunião secreta do grupo de aprendizes. Mais tarde ela nos contou que conheceu um grande feiticeiro do Congresso. Em sua descrição, no terreno onde fica o Congresso, todos os feiticeiros e feiticeiras não precisam mais se esconder. Estávamos tão encorajados. Eu entendo, Lucien assentiu. Nós somos feiticeiros, não ratos. Merecemos muito mais do que isso. Smiley ergueu a cabeça e começou a se sentir próximo desse visitante inesperado. Feiticeiros e feiticeiras sempre entenderam sua luta e medo compartilhados. Enfrentando o mesmo inimigo, a maioria dos feiticeiros e feiticeiras se uniram para ajudar uns aos outros e escapar da busca da igreja. Sim, senhor. Você deve entender nossa empolgação. Smiley abaixou a cabeça e olhou para as mãos novamente. Também pedimos a ela que convidasse o grande feiticeiro para vir ao nosso encontro. Embora ele não tenha aparecido pela primeira vez, a feiticeira trouxe um diário chamado Arcana dele para nós. Lucien se lembrou do diário. Deve ser a mesma que a feiticeira mencionou em seu caderno. Arcano? Lucien fingiu que nunca tinha ouvido falar do diário antes. Sim, senhor. Quando ela mencionou o Congresso pela primeira vez, alguns de nós não acreditaram. Depois de lê-lo, todos nós começamos a ansiar pelo lugar. A revista era velha, muito antiga, foi publicada há cerca de 25 anos. Mas as ideias do diário eram incríveis, muito além da imaginação. Era como um mundo novo. O rosto de Smiley se iluminou um pouco. Alguns segundos depois, Smiley continuou com uma voz deprimida. Mas ela foi encontrada pela igreja antes da nossa próxima reunião. Eu sei que era perigoso, mas eu ainda não quero desistir. Eu me mudei de Purple Lily para este pub, esperando encontrar alguma pista relacionada ao Congresso. Antes, eu tinha medo de que a igreja ainda estivesse vigiando o lugar dela, então esperei quase um mês e finalmente enviei Doro para lá esta noite. Lucien viu que o rosto de Smiley estava mudando com diferentes emoções, excitação, espanto, tristeza e depressão. Ele tinha certeza de que Smiley não estava mentindo. Ao ouvir a explicação de Smiley, Lucien se sentiu meio decepcionado, pois esperava que Smiley pudesse saber algo mais sobre o Congresso. A morte dela é a nossa perda. Lucien disse lentamente. Receio que o feiticeiro de quem você estava falando possa ser pego com ela ao mesmo tempo. Um feiticeiro da sede pode facilmente chamar a atenção da igreja. Acho que sim. Smiley assentiu com um olhar triste. Que tragédia! Gritou a coruja Doro. Sorria. Posso dar uma olhada no diário? Lucien estava tentando ver se conseguia encontrar alguma informação nele. Smiley balançou a cabeça e respondeu. Desculpe, senhor. O jornal não está aqui agora. Nós nos revezamos para lê-lo. O diário foi muito difícil para nós, aprendizes, entender, mas acho que para um feiticeiro de verdade como você, não será um problema. O poder do anel fez Smiley pensar que Lucien era pelo menos um feiticeiro do primeiro ou segundo círculo, em vez de um aprendiz como ele. Em relação à suposição de Smiley, Lucien não admitiu nem negou, já que o respeito de Smiley poderia lhe trazer alguns benefícios. Então, se você não se importa, Sr. Smiley perguntou a Lucien com um pouco de hesitação, você pode se juntar a nós. O diário será passado para outro aprendiz na próxima reunião.
Lucien pensou no risco potencial, mas também não queria perder a chance de encontrar o grupo de aprendizes em Alto. O que você costuma fazer durante a reunião? Perguntou Luciene. Alto é a última cidade do antigo Império Mágico Silvana, e ainda existem muitos feiticeiros e feiticeiras ensinando seus aprendizes secretamente. Os aprendizes se reúnem para trocar informações, materiais mágicos e pontos de vista. Trabalhamos juntos e ajudamos uns aos outros. Sorriso explicou. Entendo. Mas a igreja está nos observando o tempo todo. Como os fundadores conseguiram iniciar o grupo logo no início? Lucien queria fazer mais perguntas para ter certeza de que não era uma armadilha. Bem, existem vários grupos de aprendizes. A maioria dos aprendizes aqui pertence a um deles, enquanto alguns se juntam a mais de um grupo. Os fundadores do nosso grupo se conheceram por acaso na Floresta Negra de Meuser quando buscavam os mesmos materiais mágicos. Smiley respondeu de maneira paciente. Sei que é muito cauteloso, senhor, e entendo perfeitamente. Todos nós sentimos o mesmo quando nos juntamos ao grupo de reunião. Você verá que é um grupo muito secreto. Exceto aquele que o apresenta à reunião, você mal consegue reconhecer mais alguém lá, porque todos nos vestiríamos como você está se vestindo agora. Se você puder se juntar a nós, senhor, será um prazer. E tenho certeza de que você também pode encontrar o que precisa lá, pelo menos podemos tentar. Sorriso adicionado. Apesar da voz áspera do homem, Smiley sentiu que o homem de túnica preta não era um feiticeiro cruel. Em vez disso, ele parecia bastante calmo e compreensivo. Se seu grupo de aprendizes pudesse ter um feiticeiro de verdade como membro regular, esses aprendizes, incluindo o próprio Smiley, definitivamente poderiam se beneficiar muito com isso. Mesmo que o homem na verdade não fosse tão poderoso quanto parecia ser, Smiley não achava que faria algum mal ao grupo. Lucien estava convencido. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encontrar um grupo em vez de sempre trabalhar sozinho, e as poções mágicas e reagentes também eram muito tentadores para Lucien recusar. Bem, meu laboratório foi danificado há vários dias. Se seu grupo puder me fornecer um conjunto completo de material de laboratório, estarei mais do que disposto a ir. Eu não acho que será um problema, senhor. Sorriso sorriu. Obrigado, Sorriso. Então, onde é a reunião do grupo e quando? Nesta noite de sábado, respondeu Smiley. Seria nos esgotos, mas não combinamos o local específico. Por favor, diga-me como encontrá-lo quando decidirmos, senhor. Não faça sua reunião nos esgotos. Lucien advertiu Smiley seriamente. A igreja está observando de perto ultimamente. Não me pergunte o que aconteceu lá, e não pergunte por que eu sei disso. Apenas diga a todos os membros do seu grupo para não irem lá recentemente. O que? Sorriso ficou chocado. Mesmo pensar no que aconteceria com o grupo de aprendizes se ele não tivesse conhecido o misterioso feiticeiro esta noite fez seu coração bater muito rápido. Nós podemos desenvolver um conjunto de código primeiro. Então, quando você decidir onde e quando realizar a reunião, encontre a 8ª casa em frente à ruína do lugar do aprendiz e deixe o código secreto no canto da parede. É mais fácil e também mais seguro para nós dois, disse Luciene. A casa ficava bem ao lado da casa da tia Alisa. Era muito conveniente para Lucien ver o código em seu caminho. Depois de concordar com o código secreto, Lucien se levantou da cadeira e estava prestes a sair. Simile o parou e perguntou: Senhor, você pode me dar seu pseudônimo? Não usamos nomes reais durante a reunião. Lucien pensou por alguns segundos e respondeu: Bem, me chame de professor. Lucien limpou levemente o roupão preto e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele se virou para Smiley. Eu quase esqueci. Estou trabalhando em um experimento recentemente que requer cogumelo cadáver e pó revenant. Estou ficando sem esses dois materiais. Se vocês puderem fornecer alguns, eu realmente aprecio isso. Então ele abriu a porta e saiu do quarto. Boa noite, Coruja. Lucien assentiu educadamente. Coruja era o pseudônimo de Smiley. Smiley observou o misterioso feiticeiro fechar a porta suavemente e ouviu seus passos leves no andar de baixo. Como um sonho, a sala ficou em silêncio novamente, como se o homem nunca tivesse estado lá. Capítulo 42. Capítulo 42. A reunião secreta. Depois de sair da sala, enquanto Lucien estava descendo as escadas, ele dissipou a marca espiritual que deixou em Doro, pois não queria que Smiley descobrisse de alguma forma sua própria maneira única de rastrear. Cuidadosamente, Lucien se aproximou da porta dos fundos. Mais uma vez, com alguns feitiços fáceis, Lucien conseguiu deixar Copper Coronet silenciosamente e ninguém o notou. Apenas no caso, Lucien fez um caminho muito indireto primeiro, em vez de voltar para sua casa diretamente.
Deitado em sua cama, Lucien se sentiu meio encorajado, pois agora tinha certeza de que não estava sozinho. Ele foi confortado pelo fato de que ainda havia outros aprendizes trabalhando duro enquanto cuidadosamente se escondiam da igreja. Ele se perguntou quantos aprendizes, feiticeiros e feiticeiras havia em Alto no total. Nos dias seguintes, a vida de Lucien foi bastante simples, mas pacífica. Lucien acordou cedo de manhã para fazer alguns exercícios e depois foi trabalhar. Às vezes ele lia livros de música, e às vezes religião e livros de viagem, às vezes ele lia em sua própria biblioteca espiritual e analisava as estruturas mágicas. Embora Pierre pudesse ser meio estranho às vezes, quando estava lendo seus livros de música, Lucien quase não conseguia sentir sua existência. E felizmente, o Wolf estava fora da cidade por um tempo, e ninguém mais na associação jamais lhes daria problemas. A vida era quase perfeita naqueles dias. A única pena foi que Lucien não teve a chance de ver Azra, Sylvia, a famosa violinista que ainda era solteira. De acordo com Pierre, ela era uma senhora parecida com uma deusa e era muito talentosa. Como Pierre a mencionava inúmeras vezes, Lucien também começou a ficar curioso. No entanto, o Sr. Sylvia não vinha com muita frequência à associação. Enquanto aprendia música, Lucien ainda estava aprendendo a ler, mas o tempo gasto neste último era muito menor agora, já que ele estava aprendendo muito rápido. Como o resto dos alunos de música, depois de terminar a aula, Lucien ficava na casa do Sr. Victor e começava mais 2 horas de prática de piano. A qualidade de ser persistente de Lucien o ajudou muito. Ele nunca parou de praticar até ficar com os dedos e braços realmente doloridos e suar muito. A noite foi reservada ao estudo da magia. Nada poderia tirar Lucien do mundo mágico neste período de tempo. Na sexta-feira à noite, quando Lucien estava a caminho da casa da tia Alisa, ele notou que havia alguns padrões parecidos com rabiscos no canto de uma parede. Lucien rapidamente entendeu o que eles queriam dizer. 10 horas. Sábado à noite. A casa abandonada na área mais oriental de Aderon. Coruja. A expressão de Lucien não mudou nada. Ele continuou caminhando calmamente em direção à casa de Alisa como se não tivesse visto nada de incomum. Lucien chegou ao local 10 minutos antes em seu manto preto, com isso revenger em sua mão esquerda. Antes de Lucien sair de seu lugar, ele também verificou todos os reagentes mágicos nos bolsos do manto. Não havia lua nem estrelas naquela noite. Nuvens espessas cobriam toda a luz no céu. Assim que Lucien chegou, ele ouviu uma coruja piar na escuridão. Era Doro de pé no alto salgueiro, servindo de sentinela. Sob a árvore estava Smiley em um manto preto. Para que Lucien o reconhecesse, Smiley não usava o capuz. Bem-vindo, Sr. Professor. Sorriu, caminhou em direção a Lucien e colocou o capuz. Eu contei aos outros membros sobre você, e eles estavam ansiosos pela sua presença. Vários aprendizes também queriam te pedir ajuda com alguns problemas mágicos. Claro, eles vão pagar. Sabendo que Smiley estava tentando testá-lo, Lucien, no entanto, não se sentiu nervoso. Ele tinha certeza de que era mais avançado do que a maioria de seus colegas aprendizes, embora não pudesse garantir que fosse capaz de resolver todos os problemas. Sou formado em astrologia e magia de elementos. Então, se essas são questões relacionadas a elas, poderei ajudá-los um pouco. Smiley acenou com a cabeça. Então, por favor, siga-me, Sr. Professor. Sorriso parou em frente à velha porta de madeira do lugar abandonado. Depois de bater na porta em um ritmo único, Smiley imitou um pio de coruja. Alguns segundos depois, um homem vestindo a mesma túnica preta abriu a porta lentamente. Quando o homem viu Lucien, ele acenou levemente para Lucien. Este deve ser o Sr. Professor. Então, Lucien poderia dizer que não era a voz real do homem também. Sim, este é o Sr. Professor, a voz de Smiley também estava mais baixa do que na outra noite. E professor, este é Firewolf. Prazer em conhecê-la. Lucien abaixou um pouco a cabeça e o cumprimentou. Sua mão esquerda ficou na manga, e seu Ice Revenger estava pronto. Depois de atravessar a sala de estar e outra porta, Firewolf os levou para o depósito. No canto da sala, havia uma escada que levava ao subsolo. Um porão? Ele se perguntou por que nunca pensou em construir um porão sob seu barraco, em vez de correr o risco e ir para os esgotos todas as vezes. E, ao mesmo tempo, ele poderia construir uma cripta maior na Floresta Negra de Meuser para praticar feitiços mais poderosos. Este não era um porão muito espaçoso. 11 bancos baixos foram colocados ao redor de uma longa mesa. As velas tremeluzentes iluminavam escassamente o lugar. Os outros 8 aprendizes já estavam sentados ali. Todos eles estavam vestindo túnicas pretas. Lucien desceu as escadas com grande cautela, seguido por Firewolf e Smiley. Eles fecharam a porta do porão antes de se sentarem.
Pessoal, hoje estamos honrados em ter o Sr. Professor aqui para trocar ideias e pensamentos conosco. Smiley se levantou e começou a introdução. Sr. Professor é um verdadeiro feiticeiro. Tenho certeza de que nossa reunião do grupo de aprendizes se beneficiaria muito do profundo conhecimento do Sr. Professor. Então Smiley começou a apresentar os aprendizes presentes um a um. Este é Mel Branco, Estrela da Manhã, Rena, Luva Branca, Carvalho, Filósofo, Mercúrio e Cabide. A honra é toda minha. Lucien se curvou levemente. Por favor, me perdoe por ser tão direto. Venho aqui em grande parte por causa do diário, Arcana. Posso dar uma olhada primeiro? Sem problemas, professora. Tome seu tempo e podemos fazer uma discussão aleatória primeiro. Pilosoper assentiu e lentamente entregou a Lucien um livro preto de capa dura. Sua voz soou bem velha. Além disso, eu ouvi de coruja que você precisa de um conjunto completo de utensílios de laboratório e eu os trouxe aqui esta noite. Ficarei feliz em dar a você como um presente se você puder resolver um problema para mim mais tarde. Lucien não abriu o livro instantaneamente, mas primeiro verificou cuidadosamente a capa do livro. Havia algumas linhas prateadas separadas se juntando no final da capa preta, que formavam a palavra Arcana, bem no centro. Sob o nome do diário, uma linha de palavras escrevia volume 11, o ano 392 do Santo Calendário. Havia páginas de pergaminho dentro dele. Na página de conteúdo, Lucien descobriu que havia 24 artigos na revista. A primeira foi a discussão sobre o quinto fracasso de encontrar os novos planetas. Lucien se interessou e começou a ler. A teoria da gravitação proposta por Douglas poderia explicar muitos feitiços de campo de força, até mesmo a maioria dos feitiços da escola de astrologia. Além disso, as 3 leis do movimento planetário também derivam dessa teoria, que é de grande importância para orientar o campo da adivinhação. Com base nessa teoria, criamos muitos feitiços novos e poderosos. Assim, podemos dizer que, se houver 2 colunas principais apoiando o sistema mágico clássico, a teoria da gravitação pode ser avaliada como a base mais importante para uma das colunas, o estudo do campo de força. Ainda resta uma questão a ser demonstrada. A teoria da gravitação nos permite descobrir muitas fórmulas orientadoras, e assim sabemos que o continente em que vivemos também pertence a um planeta. O planeta continua girando e ao mesmo tempo girando em torno do Sol, assim como o resto dos planetas no céu. Seguindo as fórmulas mencionadas acima, também podemos localizar esses planetas. No entanto, ninguém, nem mesmo o maior feiticeiro ou feiticeira, conseguiu alcançar os planetas usando a magia espacial mais avançada, inclusive eu. Mesmo que possamos calcular as coordenadas deles, não podemos encontrar nenhum deles nos lugares presumidos no espaço. Quando eu estava tentando lançar a magia espacial avançada, embora não pudesse alcançar o planeta, pude sentir a gravidade do planeta-alvo do meu ponto de trânsito pressuposto. Os planetas estão lá, mas ao mesmo tempo, eles não estão lá. Quando Lucien descobriu que os planetas deste mundo podiam dizer destinos, Lucien já estava bastante surpreso. Agora ele se sentiu surpreso novamente, e muito confuso. Capítulo 43. Um professor de verdade. Depois que ele passou por algumas das fórmulas do artigo, Lucien descobriu que as fórmulas neste mundo eram basicamente consistentes com o que ele havia aprendido antes, na escola. Se não houvesse erro de cálculo, o feiticeiro deveria ser capaz de localizar e encontrar o planeta. No entanto, incluindo o autor, ninguém conseguiu chegar ao planeta-alvo. Tão estranho, Lucien pensou consigo mesmo, sentindo-se confuso. Então ele viu a introdução do autor. Oliver Constantine, grande arcanista. Arquimago lendário. Nível 3 na profissão da mão da aniquilação. Parece que o título de grande arcanista é ainda superior ao lendário arquimago, e os 2 títulos não se sobrepõem. Eles devem pertencer a diferentes sistemas de avaliação ou classificação. O último é decidido pelo poder do feiticeiro ou feiticeira, enquanto o primeiro depende da contribuição de cada um para o estudo dos arcanos. Lucien estava adivinhando. Então, quando ele olhou para os títulos dos outros autores na revista, seu pensamento estava certo. Todos eles tinham 2 títulos diferentes, por exemplo, Arcanista nível 8, Mago Astrológico do 9º Círculo, Arcanista nível 6, Elemento do 8º Círculo Mago. Lucien também notou que, na maioria dos casos, os níveis dos autores em arcanos eram menores do que seus níveis de poder mágico. Portanto, parecia que a conquista no estudo acadêmico era ainda mais difícil. Alguns dos outros artigos foram: Estudo da vibração das cordas em algumas das magias. Breve introdução ao método diferencial e série infinita. Reflexões sobre o problema das 7 pontes. A mútua transformação entre eletricidade e magnetismo na magia. Um novo elemento detectado por um novo método. Um debate eterno.
Se o poder espiritual existe na forma de onda ou partícula, um estudo de tempestade espiritual. Enquanto Lucien lia o livro, outros aprendizes o observavam em segredo. Meia hora depois, Lucien já tinha uma ideia geral do diário. O estudo dos arcanos neste mundo poderia ser entendido como ciência na Terra. O desenvolvimento da matemática e da física aqui foi próximo ao de meados do século XVIII na Terra. O cálculo foi basicamente construído, enquanto houve um crescimento muito rápido no desenvolvimento da geometria. Além disso, o desenvolvimento da mecânica e do eletromagnetismo foi impulsionado ainda mais neste mundo. Ao mesmo tempo, alguns feitiços aqui estavam além da compreensão da ciência da Terra, por exemplo, Space Jump. Quanto ao elemento mágico, estava próximo do nível de desenvolvimento da química no início do século XIX na Terra. Pesquisadores, ou digamos, arcanistas, determinaram quais partículas formavam os elementos e perceberam que terra, fogo, vento e água na verdade não eram elementos. Além disso, eles começaram a medir o peso atômico também. Mas a revista foi publicada há 20 anos. Lucien especulou que o atual nível de desenvolvimento dos arcanos deveria ser ainda mais avançado. Depois que ele fechou o diário, Lucien descobriu que todos os aprendizes presentes estavam olhando para ele. Ele sorriu e perguntou: "É um livro muito interessante. Posso mantê-lo por cerca de 2 semanas? Contanto que você possa responder minhas perguntas, Sr. Professor." A voz do filósofo parecia muito antiga. "Claro, filósofo. Você pode perguntar agora." Sabendo que o aprendiz mais velho estava tentando testá-lo, Lucien estava bastante confiante. Ele acreditava que seu conhecimento deveria ser suficiente para responder a algumas perguntas de aprendizes. Filósofo pegou uma pilha de papéis cheios de palavras e números. "Professor, como você é especialista em elementos e astrologia, tenho algumas perguntas para você relacionadas ao primeiro artigo da revista. Quando conheci essas fórmulas que podem prever a órbita das estrelas, eu estava tão fascinado, mas não conseguia entender como elas eram derivadas e por que elas realmente funcionam. Você pode explicar isso para nós, senhor?" Parecia uma pergunta compartilhada por todos os aprendizes presentes. Todos se viraram e ficaram esperando a explicação de Lucien. Dentro da expectativa de Lucien, o que o filósofo perguntou estava relacionado à mecânica celeste. Ele respondeu calmamente: "Sua pergunta é muito grande para ser totalmente explicada de uma só vez, porque envolve muitos aspectos diferentes. Hoje à noite eu posso explicar a você os princípios básicos da fórmula e como usá-los. Você está bem com isso?" "Claro, Sr. Professor." Filósofo respondeu educadamente. "Este símbolo representa a constante gravitacional. Alguns de vocês podem se perguntar o que é gravidade. Bem, a gravidade é a força que faz você cair de volta ao chão quando você pula sem usar nenhuma mágica, a força que faz as maçãs caírem. Esses fenômenos nunca seguem a vontade de Deus, e não devem ser tomados como garantidos." Lucien estava tentando simplificar sua explicação, e quando os outros aprendizes o interromperam para perguntar o porquê, ele apenas respondeu desta forma: "Para explicar esta pergunta, muitos outros conceitos e princípios estarão envolvidos, e eles não podem ser compreendidos quando vocês são aprendizes. Depois de se tornarem feiticeiros e feiticeiras de verdade, essas questões serão mais fáceis de serem estudadas." Na verdade, isso ocorreu porque o próprio Lucien também não entendia completamente os princípios subjacentes da fórmula. Filósofo suspirou com emoção. "Nunca se pode aprender o suficiente no mundo da magia. Antes eu achava que tinha feito algum progresso neste campo, mas agora percebi que estou muito longe disso." O resto dos aprendizes também assentiu. Em relação a essas fórmulas, embora o misterioso professor não explicasse por que, ele de fato esclareceu como, a partir do qual foram fornecidas novas ideias sobre como analisar e construir muitas novas estruturas mágicas. Depois que Lucien terminou sua palestra, Filósofo ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele pegou sua pena e começou a escrever números em um pedaço de papel animadamente. Outros aprendizes também estavam perdidos em pensamentos. "Senhor professor, eu quero me desculpar por suspeitar que você era um mentiroso. Mel Branca era uma mulher, que não falava muito antes. Você é o feiticeiro mais elegante e erudito que eu já vi." Embora ela estivesse tentando parecer uma mulher mais velha, ela estava muito animada para esconder sua encantadora voz original. De seu comentário, Lucien, Smiley e Oat imediatamente tiraram uma conclusão importante. O Mel Branco era membro de mais de um grupo de aprendizes. Lucien respondeu com sua fingida voz áspera: "Aceito suas desculpas. Mas, na verdade, eu realmente não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. Meu conhecimento e poder são sempre meus.
Mais tarde, quando Mel Branco, Sorriso e Carvalho estavam trocando materiais mágicos, Lucien também comprou alguns deles. Colocando a mão direita na testa, Filósofo fez uma profunda reverência para Lucien. Era a maneira dos antigos feiticeiros. Quero estender meus sinceros agradecimentos a você, senhor, meu mentor. Filósofo disse, animado. Sua explicação resolveu muitas das minhas perguntas. Espero que, com sua ajuda, eu possa descobrir como analisar a magia-chave da astrologia do primeiro círculo, para me tornar um verdadeiro feiticeiro. Sr. Professor, para mostrar meu apreço, espero que você possa aceitar este conjunto de material de laboratório. Além disso, você pode escolher qualquer uma das minhas coisas aqui. Senhor Professor, ouvi dizer que você precisa de cogumelo cadáver, e eu os trouxe aqui. Eu não tenho certeza se você está disposto a resolver uma questão minha. Mercury era outra mulher do grupo, que parecia bastante nervosa, mas também animada. Outros aprendizes olhavam para Lucien com respeito, esperando aprender mais com ele. Lucien começou a sentir que ele era um verdadeiro professor agora. Capítulo 44. Conhecimento é dinheiro. Mercury tirou uma pequena caixa, na qual havia 3 cogumelos cadáver. Um era mais escuro que os outros 2. Ela perguntou educadamente. Você pode levá-los todos se estiver disposto a responder a minha pergunta, senhor. Cogumelo cadáver era necessário em muitas poções mágicas. O preço médio era de cerca de 10 nars. E os mais escuros eram ainda mais caros. Se eles estivessem muito necessitados, o preço poderia ser dobrado ou até mais. Lucien não resistiu à oferta. Ele assentiu. Tudo bem. Mercury encontrou o artigo na revista intitulado Um Novo Elemento Detectado por um Novo Método e perguntou. Minha pergunta é sobre os elementos básicos. O autor define Tai que é extraído das pedras do Sol como um elemento neste artigo, mas eu pensava que apenas terra, fogo, vento e água eram elementos básicos. Sua voz estava um pouco trêmula, como se ela soubesse que a resposta à sua pergunta derrubaria todo o seu conhecimento anterior sobre a magia dos elementos. De fato, a questão estava relacionada à importante diferença entre o sistema mágico antigo e o contemporâneo. Bem, depois de um tempo, Lucien finalmente respondeu. Honestamente falando, eu também não tenho certeza. Estudei o antigo sistema de magia como todos vocês. No passado, muitas vezes encontrei conflitos entre algumas teorias e minhas próprias práticas experimentais e, assim, comecei a pensar mais sobre isso. A razão pela qual sou capaz de explicar essas fórmulas não é porque já as compreendo profundamente, mas porque muitas das perguntas correspondentes existem em minha mente há muito tempo e o artigo apenas as resolveu. Era muito suspeito que um feiticeiro que afirmava não ter nada a ver com o Congresso Continental de Magia pudesse entender toda a fórmula do artigo, mas Lucien estava muito animado para perceber o fato quando leu o jornal pela primeira vez. Agora ele tinha que se conter um pouco. Por isso só estava explicando a aplicação das fórmulas. Quanto aos princípios por trás deles, eles também são estranhos para mim. Luciene continuou. Ele não queria correr o menor risco de ser suspeito. Este artigo mostrou o processo e o resultado de um experimento, com apenas algumas fórmulas. Eu só posso compartilhar alguns dos meus pensamentos sobre as teorias mencionadas nele, mas posso estar errado. Nenhum problema, senhor. Mercúrio respondeu com firmeza e virou-se para os outros aprendizes. E eu quero convidar todos vocês aqui para se juntarem à nossa discussão. Este tipo de instrução pode ser muito caro. Sem a permissão do questionador, os outros geralmente não tinham permissão para ouvi-lo. Informações importantes às vezes seriam protegidas por uma magia especial chamada comunicação secreta para evitar espionagem. Ouvi dizer que há uma longa discussão entre feiticeiros e feiticeiras sobre se a crença em 4 elementos básicos do mundo é apenas um mito. Lucien começou a analisar. Muitos acreditam que os elementos reais devem ser mais abstratos e devem ser mais do que apenas 4 tipos. Os outros aprendizes assentiram pensativos. Muitos deles também tiveram a mesma dúvida quando estavam realizando experimentos mágicos. Não tenho certeza de quais são os elementos reais. Mas a partir deste artigo, parece que eles redefiniram o elemento e encontraram muitos novos através de diferentes experimentos. O experimento neste artigo foi um exemplo. O autor mostrou seu caminho para encontrar o novo elemento, ao usar a magia do 9º círculo Firestorm para bombardear Sunstone em um círculo mágico fechado. O autor obteve um cristal bonito e puro chamado Tai, que era mais flexível e mais leve que Mithril. Lucien especulou que ainda não havia tabela periódica dos elementos neste mundo. Mas neste mundo mágico, os elementos aqui provavelmente eram totalmente imprevisíveis.
A fim de mostrar o conflito entre a antiga teoria dos elementos e a prática da vida real, Lucien pegou algumas magias de elementos aprendizes. Por exemplo, depois de ouvir sua ideia, o resto dos aprendizes presentes ficaram muito animados. Senhor professor, eu acredito que você está certo. Sendo explicado dessa maneira, muitas das minhas perguntas de experimento podem ser facilmente resolvidas. Mercury ficou muito agradecido. Muito obrigado, Sr. Professor. Anger, que estava parado no canto o tempo todo, também mal conseguia esconder sua excitação. Sr. Professor, e o espírito? Também é composto por certos elementos? Não tenho os materiais que você precisa, mas você pode escolher o que quiser na minha bolsa. Os outros aprendizes agora não suspeitavam da identidade de Lucien. Todos eles acreditavam firmemente que Lucien era o feiticeiro mais experiente que já conheceram, e todos esperavam ansiosamente que o grande feiticeiro pudesse compartilhar mais de suas ideias com eles. Decepcionante, Lucien balançou a cabeça. Desculpe, eu não mergulhei em necromancia, então não posso responder sua pergunta. Depois de colocar os 3 cogumelos cadáver no bolso e pegar a mala do filósofo, Lucien perguntou: você tem cogumelo cadáver extra ou poeira revenant? Eu quero comprar mais, ou você pode fazer mais perguntas. O tecido cerebral do zumbi aquático foi suficiente para cerca de 7 a 8 experimentos, e cada um deles consumiria um cogumelo cadáver. Lucien esperava poder coletar os materiais o máximo possível. Como a igreja está de olho em nós há muito tempo e é muito arriscado cultivar o cogumelo sozinhos, cogumelo cadáver é muito raro hoje em dia. Exceto Mercury, eu não acho que outros aprendizes aqui seriam capazes de lhe oferecer mais, Sr. Professor. Filósofo respondeu respeitosamente. Ele parecia ser o líder do grupo. Como Mel Branca, Filósofo era membro de outros 2 grupos de feiticeiros. Mas os outros feiticeiros e feiticeiras que ele conheceu eram todos muito arrogantes. Eles só ajudariam os outros membros do grupo que pudessem oferecer algo que realmente desejassem, ou dar instruções aos seus próprios aprendizes. Portanto, ele estava muito grato pela ajuda de Lucien. Comparado com o cogumelo cadáver, o Revenant Dust é ainda mais difícil de encontrar. Whitney acrescentou: a formação de fantasmas requer uma forte coleta de queixas e ressentimentos de uma certa maneira. Embora usar o sangue de algumas criaturas malignas possa invocar fantasmas, o sangue é ainda mais precioso do que o próprio pó. Afinal, este é alto. Lucien ficou meio desapontado, mas rapidamente seguiu em frente. Mais tarde, ele respondeu a mais perguntas levantadas pelos outros membros do grupo e recebeu mais materiais e reagentes mágicos em troca. O conhecimento de Lucien lhe rendeu grande respeito entre os aprendizes. Além do respeito, Lucien também ganhou um conjunto completo de utensílios de laboratório mágicos, 3 cogumelos cadáver, muitos outros materiais e reagentes mágicos. Como diz o ditado, conhecimento é dinheiro. Capítulo 45. Laboratório mágico de Lucien. Quando Lucien encontrou a maioria dos materiais de que precisava, era hora de encerrar o dia. Eu tenho que ir agora, disse Lucien em sua voz fingida áspera. Podemos continuar na próxima reunião. Ele também teve que voltar e revisar seus conhecimentos de física e química para explicar mais perguntas de maneira melhor para os membros do grupo. Para mostrar sua gratidão, todos os aprendizes se levantaram, colocando as mãos direitas na testa, e se curvaram para Lucien. Senhor professor, podemos ter a honra de mantê-lo um pouco mais? Cada um de nós vai compartilhar nossos pensamentos recentes apresentando-os aos outros mais tarde. Será um grande prazer tê-lo aqui. Filósofo esperançosamente perguntou. A parte de discussão estava aberta a qualquer um. Todos os aprendizes presentes esperavam que Lucien pudesse fazer comentários sobre suas ideias. Mesmo algumas palavras aleatórias de um feiticeiro tão experiente poderiam beneficiá-los muito. Para Lucien, o convite foi uma surpresa extra esta noite. Embora Lucien pudesse entender muitas fórmulas avançadas com base em seu conhecimento anterior, ele, pelo contrário, estava tendo dificuldade em analisar alguns dos feitiços do aprendiz. Escondendo sua excitação, Lucien estava tentando parecer o mais calmo possível. Tudo bem. Obrigado, professor. Whitney primeiro mostrou seu apreço. Foi uma discussão produtiva, da qual Lucien também ganhou muito com os demais membros do grupo. Muitas de suas questões relacionadas a aprendizes de magia foram resolvidas e sua lacuna de conhecimento foi preenchida. Ao mesmo tempo, os outros aprendizes também foram encorajados ao ver que o Sr. Professor estava realmente prestando atenção na discussão deles. No início da manhã, depois de trocar mais algumas informações, a reunião estava chegando ao fim. Lucien foi parado por Pilosoper quando ele estava prestes a sair. Senhor
Professor, perguntou Pilosoper esperançoso, você se importa de deixar suas informações de contato para mim? Então, se encontrarmos qualquer Revenant Dust, podemos entrar em contato com você imediatamente. No entanto, Lucien balançou a cabeça. Desculpe, eu prefiro não. Coruja sabe como entrar em contato comigo. Por mais cauteloso que Lucien fosse, ele nunca confiaria em ninguém facilmente. Bem, Pilosoper assentiu decepcionantemente. Você vai participar da nossa próxima reunião daqui a 2 semanas? Os outros aprendizes presentes também aguardavam ansiosamente a resposta de Lucien. Ainda não sei. A atitude de Lucien era ambígua, já que ele não queria que sua presença fosse regular. Talvez eu estivesse na Floresta Negra de Meuser naquele momento, preparando alguns experimentos. De qualquer forma, avisarei a coruja com antecedência. Mas a resposta vaga de Lucien foi boa o suficiente para os membros. Pelo menos este grande feiticeiro não os recusou diretamente. Depois que Smiley se certificou de que estava seguro lá fora, Lucien e outros aprendizes deixaram o porão em sucessão. Com a mala na mão e alguns novos materiais mágicos nos bolsos, Lucien voltou para casa sem companhia. A caminho de casa, Lucien espalhou seu poder espiritual que cobria um certo alcance para detectar se havia alguém o seguindo. E tudo o que ele encontrou foi um corvo. Ele não se sentiu nem um pouco aliviado até que finalmente estava de volta em seu barraco. Uma semana depois, usando a magia que poderia transformar pedra em terra e lama, Lucien cavou com sucesso uma cova bem perto de sua casa. O poço de 3 metros de comprimento e 2,5 metros de largura conectado ao seu barraco com uma pequena escada de pedra era o novo e também o primeiro laboratório de magia de Lucien. De pé em um banquinho, Lucien estava esculpindo linhas na parede com uma adaga de prata que veio do conjunto de utensílios de laboratório. Ele estava criando um círculo mágico para bloquear as ondas de energia causadas por feitiços ou experimentos mágicos. Além disso, Lucien lançou mais alguns círculos mágicos para proteger o laboratório. Usando o eixo Elimination, ninguém notaria que havia um porão lá embaixo simplesmente pisando no chão. Outros círculos mágicos foram usados para colocar armadilhas mágicas que poderiam ser acionadas quando necessário. Depois que o trabalho de escultura foi feito, Lucien tirou um pequeno saco de pó preto. O pó era feito de Black Curving Vine e podia grudar rapidamente em quase tudo. Recolhendo cuidadosamente com o punhal, Lucien coloriu essas linhas com o pó preto e depois derramou mercúrio sobre elas pouco a pouco. Surpreendentemente, o mercúrio não pingou. Em vez disso, foi instantaneamente absorvido pelo poder. Agora o contorno do círculo mágico era muito distinto. Pressionando a palma da mão no centro do padrão, Lucien espalhou seu poder espiritual e ativou o círculo mágico. As linhas prateadas foram iluminadas pouco a pouco. Depois de uma explosão de luz prateada, o círculo mágico desapareceu completamente na parede como se nada existisse ali. Lucien desceu do banco, sentindo-se exausto. Construir um círculo mágico pode ser muito cansativo. A parte mais problemática foi que, 10 dias depois, ele teve que ser substituído por um novo quando o poder do círculo acabou. Para feiticeiros ou feiticeiras reais, eles poderiam manter seu círculo mágico usando seu próprio poder espiritual, ou construindo outros muito mais complicados que poderiam recuperar o poder automaticamente por si mesmos. Algumas partes de criaturas mágicas, como sua pele, chifre ou sangue, também podem fazer o trabalho. Então foi o último passo. Lançando o feitiço de maneira oposta, Lucien construiu uma longa mesa de pedra do solo. Colocando todos os copos e pequenos fogões sobre a mesa, Lucien ficou mais do que feliz e satisfeito. O laboratório estava pronto. A partir de agora, Lucien finalmente tinha seu próprio lugar para praticar feitiços e realizar experimentos. Obviamente, este porão, embora não muito espaçoso, era muito melhor do que os esgotos frios e fedorentos. De pé na escada, Lucien assentiu com grande satisfação. Então Lucien voltou para seu lugar no andar de cima e trancou a entrada com magia depois de se certificar de que o círculo da armadilha mágica também estava em posição. Já era de madrugada. Assim que a cabeça de Lucien bateu no travesseiro, ele adormeceu. Ele teve que ir trabalhar na biblioteca algumas horas depois. Como eu disse, Pierre olhou para Lucien com preocupação. Você tem que se controlar um pouco. Só não dormi bem na noite passada. Lucien balançou a cabeça lentamente. A propósito, que instrumento musical você está aprendendo, Lucien? Pierre de repente mudou de assunto. Capítulo 46. Silvia. Piano. Lucien respondeu, Sr. Victor melhorou seu cravo e o rebatizou de piano. Em breve ele registrará o novo instrumento musical na associação. Embora Lucien tenha feito algum progresso no aprendizado de magia, ele nunca deixou de estudar música.
Afinal, ele precisava de um emprego decente para ganhar a vida e, mais importante, para disfarçar sua identidade. Ser músico seria o ideal. Afinal, ninguém suspeitaria facilmente que um músico elegante e jovem fosse um feiticeiro malvado e notório. Cravo, piano. Pierre repetiu pensativo. De repente, ele ficou excitado e correu para as estantes. Um momento depois, Pierre voltou com um livro na mão. Você vai precisar do livro. Ganhei muito com isso. A propósito, já lhe disse que em 4 meses vou fazer o teste de qualificação da associação. Se eu passar, finalmente serei um músico qualificado. Como outras associações, a Associação dos Músicos também praticava o monopólio. A avaliação do músico era totalmente controlada por ele. Não, você nunca mencionou isso. Lucien assumiu o livro intitulado The Art of Harpsichord Performance, mas acredito que você pode fazer isso, Pierre, disse Lucien sinceramente. Na hora seguinte, Pierre não deu tempo a Lucien para estudar o livro. Como sabia que Lucien também era estudante de música, Pierre tentou aproveitar todas as oportunidades para compartilhar seu pensamento sobre música com seu amigo. No entanto, hoje definitivamente não era um bom momento para discussão, já que Lucien estava com muito sono para seguir Pierre. Suas pálpebras estavam tão pesadas que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Lucien tentou parar Pierre muitas vezes, mas Pierre nunca o deixou ter a chance de interromper. Felizmente, neste momento, uma senhora usando um longo vestido branco e um chapéu preto de caixa de comprimidos entrou na biblioteca. Ela era uma senhora muito elegante, sua cintura era fina e suas pernas esguias, como se ela tivesse acabado de sair de uma bela foto. Lucien também notou suas longas meias brancas, o que fez as pernas da senhora parecerem ainda mais sexy. No entanto, esse não era o foco de Lucien. Em vez disso, ele estava pensando de onde veio aquele material parecido com rayon. Provavelmente foi um subproduto da alquimia. Bom dia, Zra. Sylvia, de repente mudando de atitude, Pierre cumprimentou a senhora educadamente e cutucou levemente Lucien. Algo que eu possa fazer por você hoje? Lucien então percebeu que ela era a Sylvia que Pierre estava falando o tempo todo. Seu longo cabelo preto era como seda, brilhante e macio. Sob seu nariz pequeno e adorável, havia lábios como cerejas. Com certeza, ela era muito bonita e graciosa. Bom dia, Pierre. Preciso de vários livros emprestados. Eles são, disse Sylvia com um sorriso doce no rosto. Ela havia se acostumado com a atenção especial das pessoas, então o longo olhar de Lucien não a incomodou. O rosto de Pierre instantaneamente corou de excitação, já que ele nunca esperava que Sylvia se lembrasse de seu nome. Ele assentiu várias vezes e correu para as prateleiras novamente para pegar os livros para sua deusa. Lucien ficou atrás do balcão. Uma fragrância doce e familiar escorregou em seu nariz. Só alguns segundos depois Lucien percebeu que o cheiro era muito parecido com o do véu preto que ele encontrou no depósito de lixo, o tecido caro chamado Black Nightingale. Mas Lucien não tinha certeza e também não havia necessidade de ele descobrir se Azra, Sylvia era a dona do véu ou não. Afinal, o cheiro ainda era um pouco diferente. Por nervosismo e excitação, quanto mais Pierre queria impressionar Azra, Sylvia, mais desajeitado ele era. Depois de alguns minutos, ele começou a se sentir envergonhado. Você precisa da minha ajuda lá? Lucien se virou e perguntou. Então Lucien caminhou diretamente em direção a uma estante e tirou um dos livros que Azra, Sylvia estava procurando na frente do rosto de Pierre. Claro, não foi por causa da boa memória de Lucien, mas por sua incrível biblioteca de espíritos, que poderia até armazenar o arranjo de toda a biblioteca. Luciano, a boca de Pierre se abriu quando você se familiarizou tanto com o lugar. Com uma pilha de livros nos braços, Lucien veio até Sylvia e perguntou educadamente. Senhora, você quer que eu leve esses livros para a sala de leitura? Claro, Lucien não podia afirmar que não tinha pensamentos de homem quando estava olhando para uma mulher tão bonita como Sylvia. Mas Lucien sabia que um relacionamento romântico era muito luxuoso e impraticável para ser colocado em seus planos futuros por enquanto. Portanto, a atitude indiferente de Lucien contrastava fortemente com o nervosismo de Pierre. Basta deixá-los na mesa, por favor. Alguém vai buscá-los mais tarde. A voz de Sylvia era rouca e sexy. Qual é o seu nome? Eu nunca te vi antes. Meu nome é Lucien Evans. Eu sou novo aqui. Respondeu Lucien lentamente. Depois acrescentou. Sou aluno do SR. Victor. Eu vejo. Sylvia sorriu docemente. Não é à toa. Ouvi dizer que o SR. Victor melhorou com sucesso o cravo e o chamou de piano. Por favor, diga a ele que estou realmente ansioso pelo show dele, Lucien. A rápida mudança de atitude de Lucien foi um pouco estranha para Sylvia.
Quando ela acabou de entrar na biblioteca, Lucien estava olhando para suas pernas como um pervertido, enquanto agora parecia que Lucien não estava interessado em mulheres. Depois que Lucien terminou de registrar os livros emprestados, Sylvia agradeceu e saiu da biblioteca. Lucien notou que havia uma senhora usando um chapéu preto esperando pelas Sylvia, de pé ali como uma lança, a senhora magra era mais alta que Lucien por cerca de meia cabeça. Atrás da senhora estava uma bela jovem empregada e uma elegante mulher de meia idade. Percebendo que alguém estava olhando para eles, a mulher de meia idade com cara de pôquer instantaneamente lançou um olhar frio para Lucien. Naquele momento, Lucien sentiu que de repente foi jogado de um penhasco e todas as cores do mundo se desvaneceram. Como se a mulher tivesse um oceano revolto em seus olhos, Lucien não conseguia parar de tremer diante das enormes ondas do oceano. Lucien perdeu a capacidade de pensar. Ele não se recuperou completamente até que só pudesse ver as costas da mulher. A mulher e a esbelta senhora trocaram algumas palavras e a última olhou para Lucien com algum divertimento nos olhos. Mas Lucien também podia sentir a grande pressão e sua aura autoritária. Quem são eles? Lucien ficou surpreso. Ele nunca tinha conhecido alguém como eles antes neste mundo, especialmente a mulher de meia idade. Parecia que seu olhar poderia facilmente desarmar Lucien completamente. Pierre se aproximou de Lucien e deu um longo suspiro. Sylvia, ela é minha deusa. Eu sei, mas não fui muito impressionante. Então ele cutucou Lucien. Mas amigo, você não pode simplesmente olhar para as pernas das Sylvia assim. Isso é demais. Mas Lucien não prestou atenção ao que Pierre acabou de dizer. Espere, porque você está ainda mais pálido agora, Lucien? Pierre perguntou, surpreso. Capítulo 47. O problema de Victor. Fracamente, Lucien perguntou com a voz trêmula. Pierre, você sabe quem são as outras 3 madames? Lucien se viu apenas sendo capaz de recordar os olhos da última jovem, de seus perigosos olhos azuis. Não, mas posso imaginar o que aconteceu. Pierre encolheu os ombros. Sylvia tem muitas amigas nobres, e algumas delas são cavaleiros que despertaram a bênção. Bem, você estava olhando para as pernas dela de forma tão indelicada, então um de seus amigos provavelmente acabou de lhe dar uma lição usando seu poder de cavaleiro. Entendo, eu me pergunto se a jovem era a princesa Natasha. Seu poder era tão avassalador. Exceto a princesa Natasha, não acho que haja outra cavaleira em alto que tenha tanto poder. E a mulher de meia idade parada ao lado dela pode ser sua guarda. Lucien disse a Pierre pensativo. Não importa quem sejam, meu amigo, as nobres damas não têm nada a ver com você, e nunca terão. Pierre deu um tapinha no ombro de Lucien. As damas nobres nunca perderiam um segundo com pessoas comuns como nós. Embora todos fossem dotados da bênção, descendentes de nobres sempre tinham uma chance melhor de despertar o poder. Portanto, os nobres nunca se casariam com pessoas comuns, mas apenas nobres para manter seu sangue puro. Sylvia é minha deusa, mas está muito longe de mim. Só podemos confiar na música, amigo, disse Pierre com seriedade, embora tenha sido ele quem corou o rosto agora. Nas várias horas seguintes, Lucien estava sendo torturado por sua sonolência. Ao meio-dia, Lucien recusou o convite de Pierre para almoçar juntos e voltou para casa para descansar um pouco. Quando Lucien estava descendo as escadas, ele viu que Helena estava conversando alegremente com um homem alto e jovem que tinha cabelos loiros brilhantes e um rosto bonito e muito bem caracterizado. Pelas roupas extravagantes, Lucien podia dizer que o homem era um nobre. Logo o homem se despediu de Helena e subiu as escadas, passando por Lucien. Ele era realmente um homem muito bonito. Lucien desceu e falou com Helena meio brincando. Você tem sentimentos por ele? Vamos, Lucien. Você é meu amigo, e você não pode dizer que era um sorriso falso no meu rosto? Esfregando suavemente o rosto, Helena respondeu em voz baixa. Ele é Mackenzie Griffith, o segundo da família Griffith, aluno do diretor Otelo e também o playboy número 1 em nossa associação. A família Griffith? Lucien ouviu o nome antes. Sim, Griffith. Helena assentiu. Se não me engano, você conhece Lot, certo? Mackenzie é seu primo mais velho. Ele é muito bom em tocar cravo e violino. Entendo, mas por que você não gosta dele? E por que você ainda estava fingindo? Perguntou Luciene. Bem, eu sei que não deveria falar assim sobre um nobre, mas ele é um bastardo. Como um playboy notório, Mackenzie é conhecido por seu mau comportamento. Ele gosta especialmente de conquistar mulheres que não têm interesse nele, que o tratam com frieza. Dizem que uma vez havia uma garota de uma família comum que recusou Mackenzie algumas vezes. No final Helena apertou os lábios com forte desgosto. Tenha cuidado, Helena. Ele disse com preocupação. Mas em alguns anos, você vai se casar, eu acho.
casar. Helena suspirou levemente e seus olhos pareciam tristes, depois de ver tantos músicos e cavalheiros elegantes na associação. Agora é impossível para mim me casar com um cara comum. O que Helena disse era verdade. Uma vez que uma pessoa desfrutou de muitas iguarias, pão simples e água tornaram-se difíceis de engolir. Então qual é o seu plano, Helena? Como amigo, Lucien se importava com ela. Bem provavelmente para ser amante de um músico nobre ou famoso. Helena riu quando viu o rosto atônito de Lucien. Estou apenas brincando. Economizei algum dinheiro e vou aprender música como você, Lucien. Uau, isso é muito legal, Helena. Lucien ficou impressionado. Uma garota independente e trabalhadora sempre foi impressionante. Eu sei, Azra. Sylvia é meu ídolo. Eu desejo que um dia eu também possa ser uma elegante e linda mestra de música feminina como ela. Para essa deusa da música, ninguém diria que ficar solteira na idade dela é um grande problema, porque ela não precisa de um homem, ela tem o mundo da música. Embora eu saiba que muitos músicos da nossa associação têm uma queda por ela, bem, o Sr. Victor não está incluído. A esposa do Sr. Victor havia falecido há quase 10 anos. Desde então Victor permaneceu solteiro e colocou toda a sua paixão na música. Todos na associação sabiam disso, inclusive Lucien. Então você vai ser aluno da Zra, Sylvia? Perguntou Luciene. Vou tentar, mas a Zra, Sylvia raramente procura novos alunos. Helena assentiu. Seus olhos verdes estavam cheios de felicidade e emoção. Ou eu posso ser seu aluno, Lucien, quando você se tornar um bom músico. Ela sorriu. Será um prazer. Lucien também riu. Com muitos materiais mágicos, Lucien não compareceu à reunião de aprendizes várias vezes. Ele havia copiado o Diário Arcana em sua biblioteca de espíritos antes de enterrá-lo ao pé da parede para deixar Smiley levá-lo de volta. Pelas marcas deixadas por Smiley, Lucien podia dizer que eles estavam bastante desapontados e ainda estavam ansiosos por sua presença. Mas Lucien não queria se apressar, ele ainda precisava de mais algumas semanas para absorver totalmente o conhecimento que adquiriu tanto do diário quanto da última reunião. Tempo gasto por... Quando Lucien foi capaz de lançar 9 feitiços de nível de aprendiz consecutivamente de cada vez e estava muito perto de passar para o próximo nível, aprendiz intermediário, havia apenas um mês antes do concerto do Sr. Victor ser realizado no Psalmal. Sem inspiração, este músico voltou a ficar ansioso e inquieto. A melodia da quarta e também da última sinfonia simplesmente não vinha à mente de Victor. Logo ele ficou muito estressado para ensinar tantos alunos, então ele não teve escolha a não ser suspender a aula para aqueles alunos que não eram de música por um mês inteiro. Mas sua irritação incomum ainda era muito óbvia aos olhos dos estudantes de música. Banca! Algo que parecia um tinteiro caiu no chão e todos os alunos do andar de baixo levantaram a cabeça. Não era a primeira vez naquele dia. Bem, nós temos que fazer alguma coisa. Quebrar coisas definitivamente não pode ajudar na obtenção de inspiração. Lot encolheu os ombros. Capítulo 48. No salão. Como o sucesso e a reputação de um professor também estavam diretamente relacionados aos alunos, Lot e Felicia também ficaram bastante preocupados. Faça alguma coisa? Felicia revirou os olhos. Fazer o quê? Franzindo as sobrancelhas, Lot respondeu pensativo. Uma sinfonia é uma peça musical bastante longa e geralmente consiste em 4 partes. Para um concerto, bastam 4 sinfonias. Não entendo por que o Sr. Victor insiste em criar novas sinfonias, afinal, ele tem tantas boas que compôs antes para escolher. Senhor, Victor escolheu a melhor, e será uma das 4 sinfonias. De pé ao lado, Ati se juntou à conversa, mas também é a única já pronta das 4 sinfonias. Sr. Victor sentiu que todos os outros estão longe de ser o melhor. Para apresentar um excelente concerto, o Sr. Victor tem que garantir que todas as músicas sejam igualmente impressionantes. Esfregando os olhos, Heródoto suspirou. Sr. Victor sempre quer ser perfeito. Suas obras anteriores eram realmente muito populares entre muitos músicos e nobres, ou ele nunca estaria qualificado para dar um concerto no Psalmal. Se tentarmos, provavelmente conseguiremos convencê-lo. Ele olhou para Lot e Felicia, enquanto Lucien, um aluno pobre que só conseguia tocar a música mais simples por enquanto, era subconscientemente ignorado por ele. O que você acha, Sr. Ati? Perguntou Felícia. Ela sabia que, entre todas as pessoas na sala de estar, Ati era a que melhor conhecia o Sr. Victor. Afinal, Ati cuidava de Victor há quase 30 anos. Infelizmente, acho que não.
Lentamente, Ati balançou a cabeça. O show é de grande importância para Victor. Ele quer cumprir o desejo de sua falecida esposa, que é ter uma performance perfeita no Salão do Salmo, assim ele não fará nenhum compromisso. Provavelmente, podemos procurar algumas poções que sejam úteis para ele relaxar. Como aprendiz, a primeira ideia de Lucien foi buscar a ajuda de poções e drogas. Não podemos. Essas drogas vão desacelerar a mente e causar a inibição da inspiração. Ati negou seriamente a proposta de Lucien. Mas não podemos deixar o Sr. Victor se torturar assim, disse Lucien com preocupação. Então o que você pode fazer, Lucien? Inventar uma nova obra-prima para o Sr. Victor? Disse Heródoto com claro sarcasmo. Ele nunca gostou de Lucien. Se você não pode, por favor, cale a boca. Lucien não se sentiu realmente ofendido. Em vez disso, o que Heródoto acabou de dizer lhe deu alguns novos pensamentos. O Sr. Victor precisava de sua ajuda, Lucien sabia. Enquanto conversavam, Victor abriu a porta e desceu as escadas, parecendo muito cansado. Os alunos pararam a conversa instantaneamente e olharam para ele. O cabelo de Victor estava bagunçado e seus olhos vermelhos. Vou à associação para praticar as 3 primeiras sinfonias. Todos vocês vêm comigo para ver como as diferentes partes da orquestra cooperam. Embora todos estivessem um pouco aliviados ao ver que o humor de Victor havia voltado ao normal, eles sabiam que o problema ainda permanecia sem solução. No 5º andar da associação, a orquestra tocava uma magnífica sinfonia. As 4 partes da sinfonia foram perfeitamente integradas e juntas proporcionaram ao público um grande banquete acústico. Assim que a orquestra terminou de tocar a última parte, um aplauso frio veio de trás. Todos os alunos olharam para trás. Era Lobo. Bom, muito bom. Parece que você está pronto para o show, Victor. Mantendo o queixo erguido, Lobo ainda parecia o mesmo, arrogante e malvado. Victor desfrutou de um período de paz quando Wolf estava fora da cidade, e agora, aparentemente, o tempo feliz acabou. O rosto de Victor escureceu instantaneamente, pois ele sabia que Lobo devia ter ouvido alguma coisa. Antes que Victor dissesse qualquer coisa, Wolf perguntou com um sorriso falso no rosto. Lembro que você pediu meu conselho antes de eu sair. Agora estou de volta, então deixe-me ver seu trabalho. Você acabou de ouvir. Victor só queria encurtar a conversa o máximo que pudesse. Não, quero dizer, todas as 4 sinfonias. Lobo ergueu as sobrancelhas. Lobo, você? Victor ficou muito chateado. Antes que sua raiva tomasse conta, 2 homens entraram no corredor. Um deles era um velho de cabelos brancos, vestindo um terno preto decente e com uma bengala preta na mão. O outro era o loiro bonito que Lucien conheceu há algumas semanas, Mackenzie, que era o primo mais velho de Lot. Diretor. Colocando sua discussão de lado temporariamente, Victor e Wolf se curvaram levemente para o velho. Os alunos de Victor também se curvaram seguindo seu professor. Foi a primeira vez que Lucien conheceu o Barão Otelo, diretor da associação, que também foi mentor de Mackenzie. Na lei entre os nobres que foi construída ao longo do tempo, aqueles descendentes nobres que conseguiram despertar sua bênção em seu sangue e assim se tornaram cavaleiros reais eram mais qualificados para herdar seus títulos, mas não quer dizer que o resto deles que não conseguiu despertar o poder do sangue não poderia ser o próximo chefe de suas casas. Como músico talentoso, Otelo também era o único filho de sua casa, assim herdou com razão o título de sua família e se tornou o barão. Victor, ouvi dizer que você está tendo dificuldades com a 4ª sinfonia? Otelo foi até Victor e perguntou seriamente. Victor acenou com a cabeça, seus olhos abaixados. Sim, senhor. Otelo levantou levemente a bengala em sua mão junto com sua voz. Você deve saber o quão importante é este concerto. Você está representando nossa associação para jogar na frente do Grão-Duque e da Princesa, e você tem que ter certeza que nada vai dar errado. Você entende? Sim, senhor. Vou garantir que cada trabalho seja realmente impressionante, respondeu Victor em voz baixa. Pelo menos estou tentando o meu melhor. Lobo deu uma bufada alta ao lado de Victor. Não estou pedindo que tudo seja tão impressionante, Victor, assentiu Otelo. Estou pedindo um desempenho seguro e tranquilo. Eu entendo sua pressão, mas você não pode continuar adiando assim. Você tem que entregar todas as suas músicas o mais rápido possível para dar à orquestra tempo suficiente para praticar. Então Otelo fez uma pequena pausa. Bem, deixe-me dar-lhe um prazo. Na última semana antes do show, quero ver todo o seu trabalho na mesa do meu escritório. Algum problema, Victor? Victor balançou a cabeça com grande esforço. Não, senhor. Ele sabia que, se ainda não conseguisse chegar à última sinfonia, alguém da associação o substituiria muito em breve.
Espero que você entenda porque estou empurrando você. Otelo parecia menos sério agora. Acredito que você consegue, Victor. O diretor acenou com a cabeça para mostrar seu encorajamento e então saiu do corredor. Neste momento, Mackenzie se aproximou de Lot com um sorriso no rosto. Meu querido priminho, espero que você não tenha nenhum problema com o teste de qualificação de músico como seu professor está tendo aqui. Embora eu seja um dos examinadores nos próximos 3 anos e esteja muito ansioso pelo seu desempenho no violino, minha integridade nunca me permitirá diminuir meu padrão. Eu não preciso que você diminua seu padrão, respondeu Lot, cerrando os dentes. Então Mackenzie se virou para Lucien. Quer saber? Como indigente, que sorte você tem por ter a chance de ser músico. Não é muito sábio desperdiçar seu tempo brincando com garotas em vez de praticar suas habilidades. Lucien ficou muito confuso ao ouvir o comentário de Mackenzie, mas logo percebeu que estava falando de Helena. Recentemente, Helena passou algum tempo com Lucien para aprender mais sobre música. Então Mackenzie saiu e alcançou Otelo com um lindo sorriso no rosto. Na família de Griffith, como o segundo na linha a herdar o título, Mackenzie sempre não poupou esforços para agradar o dono da casa. Oh meu, Victor, você ainda está se debatendo sobre sua última obra-prima? Fingindo que não sabia do fato antes, havia um sorriso de triunfo no rosto de Lobo. Aproveite, Victor. Aproveite sua primeira peça no Salão dos Salmos, porque pode ser a última. Antes de Wolf sair, ele olhou para Lucien. Este é seu talentoso aluno pobre, Victor? Bem, desejo-lhe boa sorte com o teste de qualificação no futuro. Afinal, sua reputação está diretamente relacionada à dele. Que pobre rapaz! Wolf se divertiu com suas próprias palavras. Rindo, ele saiu do corredor. Enquanto Lucien notou que o rosto de Victor estava corado e as veias azuis em suas mãos se destacavam. Capítulo 49. Sinfonia do Destino. Victor não soltou o punho até que o portão do salão se fechou lentamente. Com um longo suspiro, ele se virou e disse a Rini e ao resto da orquestra: vou voltar ao meu escritório para terminar meu trabalho. Todos, continuem praticando, por favor. Senhor. Victor, por favor, não se esforce demais. Rini largou o violino e foi até Victor. Seu rosto parecia sério. Eu não acho que você possa criar uma boa melodia com seu humor atual. A mente de Victor estava sendo incomodada pela fadiga, depressão e raiva ao mesmo tempo. Ele assentiu. Obrigado, Rini. Eu só preciso descansar um pouco. Lucien, Lot, vocês dois acompanham o SR. Victor ao seu escritório. Felicia e Heródoto, vocês dois continuem praticando. Rini disse aos alunos. No caminho para o 3º andar, Victor não disse nada. Nem Lucien nem Lot sabiam o que fazer, então apenas o seguiram em silêncio. Antes de sair do escritório, Lucien notou que Victor estava olhando para um retrato realista pendurado na parede. No retrato havia uma bela jovem com um sorriso no rosto. Ela tinha cabelos pretos e olhos pretos. Quando Lucien fechou a porta, Victor ainda estava olhando para o retrato como uma estátua. Quando Lucien e Lot voltaram para a sala de prática no 4º andar, viram que Felicia e Heródoto estavam perdidos em pensamentos. Bem, Lot tentou quebrar o silêncio. Tudo o que o diretor Otelo pediu foi para dar um show tranquilo. O SR. Victor pode se sentir menos estressado agora. Aparentemente, suas palavras não ajudaram. Vamos lá, eu me importo muito com o desempenho do SR. Victor, ok? Lot acrescentou apressadamente. Vocês todos viram meu primo Mackenzie. Se o show do SR. Victor pode ser um grande sucesso, posso me chamar de aluno de um músico top, o que me ajudará no meu teste de qualificação. Felicia franziu um pouco a boca. Sim, estamos todos ligados ao SR. Victor. Estou preocupado com ele. Se o show der errado, não consigo imaginar o que está esperando por ele. Do outro lado, Heródoto encostou a testa no violino, murmurando. Lucien foi ignorado novamente, mas ele não se importou. Ele também estava ocupado com o pensamento. Para retribuir a gentileza de Victor, Lucien estava procurando uma obra-prima musical de seu mundo como um plano B. Antes disso, ele havia passado por todas as músicas em sua biblioteca de espíritos para se certificar de que não havia nada parecido com o que ele escolheria. O trabalho era realmente mais fácil do que Lucien pensava, já que todas as músicas estavam armazenadas na biblioteca de espíritos de Lucien e ele poderia pesquisá-las facilmente em seu armazenamento. Então Lucien teve que encontrar uma maneira adequada de entregar a música ao SR. Victor. Felizmente, Lucien havia terminado a parte difícil, tradução. Quando Lucien estava praticando a leitura de música aqui, ele marcou muitas obras-primas de seu mundo com as notas que aprendeu aqui. Durante este período de tempo, Lucien teve uma melhor compreensão da tendência da música neste mundo.
Sendo afetada pela igreja, a música em alto apresentava estrutura tradicional e estilo religioso. Lucien queria escolher um que se encaixasse na tendência. Portanto, Bach veio primeiro à sua mente, pois sua música também tinha algum gosto religioso. No entanto, depois de comparar o trabalho de Bach com muitas obras-primas musicais deste mundo, Lucien descobriu que elas eram muito parecidas umas com as outras. Ele estava feliz por ser cauteloso o suficiente. Então Lucien virou-se para Beethoven. Felizmente, nenhum trabalho de Beethoven se sobrepôs à música deste mundo. Lucien não queria perder muito tempo selecionando e, assim, logo decidiu usar uma das obras-primas mais conhecidas de Beethoven, a Sinfonia N5. Lucien ainda se lembrava de quando a ouviu pela primeira vez, ficou chocado com o grande impulso da sinfonia. A parte mais difícil que Lucien teve que pensar foi como entregar a Victor. Lucien não podia simplesmente entregar diretamente a Victor um pedaço de papel com uma obra-prima musical tão excelente, dizendo a Victor que ele o encontrou em um livro na biblioteca. Por outro lado, seria ainda mais suspeito se ele afirmasse ter inventado a melodia sozinho, já que um iniciante como ele escrevendo uma peça de sinfonia como essa obviamente não faria sentido. Lucien gostaria de saber como fazer hipnose, mas seu poder espiritual atual não era suficiente para infundir uma sinfonia inteira na mente de Victor. Finalmente, ele decidiu reescrever a Sinfonia N5, mas em vez de revitalizá-la, Lucien iria degradá-la. Lucien precisava destruir toda a estrutura da obra-prima, mas deixar alguns fragmentos para Victor. Lucien esperava que seu professor pudesse se inspirar com esses fragmentos. Depois de escrever uma pequena melodia no papel, Lucien sentou-se em frente ao piano e pressionou fortemente o teclado com as mãos. Dang 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 dang. Foi tão alto que Heródoto quase caiu da cadeira. Após o início magnífico, o resto da melodia foi como um desastre. O que diabos você está fazendo? Lot perguntou enquanto franzia as sobrancelhas. Quero ajudar o Sr. Victor. O que vi hoje me deixou deprimido, mas também com raiva, e essa emoção combinada apenas me deu alguma inspiração. Vou anotá-la. Luciene explicou. O que? Lot quase riu. Você está dizendo que está escrevendo uma sinfonia? Há quanto tempo você estuda música? Você realmente não entende como tocar piano ainda? A voz de Felicia ficou mais alta. Abrindo as mãos, Lot respondeu diretamente. Não, você não pode ajudar o Sr. Victor, Lucien. Eu entendo sua vontade, mas você é apenas um iniciante. Você acha que todo mundo pode escrever uma sinfonia só porque eles têm a chamada inspiração? Heródoto zombou. O que você acabou de jogar foi lixo. Pare de se exibir na frente do Sr. Victor para agradá-lo, seu bobo da corte. Lucien, por favor, pare. Felicia balançou a cabeça com depressão. Você pode simplesmente parar? Não torne a situação mais difícil. Mas Lucien também balançou a cabeça com firmeza. Não, estou inspirado. Eu posso escrever um bom. Lot, Felicia e Heródoto olhavam para Lucien como se ele fosse um louco. Capítulo 50. Compondo. Lucien continuou jogando. Ele só podia pressionar as teclas uma a uma, já que as habilidades exigidas nesta sinfonia estavam muito além de seu nível de iniciante. Lot, Felicia e Heródoto sentiram que um martelo pesado batia em suas cabeças. Sua ansiedade e raiva estavam se acumulando. O suficiente? Heródoto e Lot gritaram ao mesmo tempo. O que? Lucien virou a cabeça e olhou para eles inocentemente. Sr. Victor nos pediu para praticar. E estou praticando. Então o que vocês dois estão fazendo aqui? Luciano, agarrando os punhos, o rosto de Heródoto ficou vermelho de raiva. No entanto, ele era muito baixo e magro para uma luta. Lucien vinha praticando luta há um tempo e era meia cabeça mais alto que ele. Alguns segundos depois, Heródoto balançou o punho no ar. Eu não quero ser punido pelo Sr. Victor por bater em você. Então ele se virou e saiu da sala de prática. Desculpe pelo barulho. Lucien deu de ombros, mas não tinha planos de parar. Ele pegou sua pena novamente e escreveu mais notas musicais. A melodia agora continha apenas pequenos pedaços da obra-prima, mas a maior parte era criação estúpida de Lucien. Você está falando sério, Lucien? Lot estava olhando para o teto da sala, esfregando a testa. Você quer dar uma olhada? Lucien estava prestes a enfiar seu pedaço de papel na mão de Lot, mas este rejeitou diretamente. Lot olhou para Felicia. Vamos. Ficar aqui por mais um segundo vai me deixar louco. Ela acenou com a cabeça. Você está certo. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Finalmente, como ele desejava, Lucien foi deixado sozinho na sala de prática. Depois de trancar a porta, Lucien voltou ao trabalho. Ele começou a adicionar mais peças da sinfonia no
5 na melodia, esperando que ele pudesse criar uma versão degradada da sinfonia no 5 com muitas imperfeições, e assim Victor poderia melhorá-la para restaurá-la a uma verdadeira obra-prima da sinfonia. Para mostrar o progresso, Lucien teve que fornecer muitos rascunhos. Além disso, Lucien precisava praticar muitas vezes para ter certeza de que seu mau jeito de tocar não arruinaria completamente a música. Pelo menos ele tinha que mostrar um pouco do valor da música na frente de seu professor. Nas várias horas seguintes, os rascunhos de muitas versões se empilharam na mesa e a pilha foi ficando cada vez mais alta. Tocando muitas partes da música repetidamente, Lucien estava suando todo. Quando o céu escureceu, Lucien se espreguiçou um pouco e saiu da sala de prática com uma pilha grossa de papel na mão. Lot, Felicia e Heródoto estavam sentados no salão, observando o Sr. Victor conduzindo a orquestra. Quando Lucien entrou, eles reviraram os olhos simultaneamente com antipatia. No entanto, Lucien, por sua vez, deu-lhes um grande sorriso. Felicia balançou a cabeça com um longo suspiro. Sentado no assento macio da plateia, Lucien fechou os olhos e continuou pensando em seu trabalho. Meia hora depois, o ensaio terminou. Victor e Rini desceram do palco e caminharam na frente deles. O Sr. Victor agora parecia muito melhor. Como foi o treino esta tarde, pessoal? Quaisquer problemas? Perguntou Victor. Lucien é o maior problema, Sr. Victor. Heródoto respondeu instantaneamente. Ele estava escrevendo uma sinfonia. Um iniciante. O barulho era tão horrível que todos nós saímos da sala de prática no final. Regozijando-se em segredo, Lucien quase não conseguiu mais conter o sorriso. Ele teve que agradecer a Heródoto por deixar o Sr. Victor saber o que ele estava fazendo. Isso é verdade, Lucien? Victor olhou para Lucien com grande surpresa. Você está compondo uma sinfonia? Erguendo levemente uma de suas sobrancelhas prateadas, Rini olhava para Lucien com grande interesse. Lucien assentiu seriamente. O que eu vi hoje e o que eu experimentei antes me trouxe alguma inspiração, então eu queria escrever. Gentil e gentil como Victor, ele não repreendeu Lucien imediatamente por ser arrogante. Em vez disso, ele perguntou ao aluno: posso dar uma olhada nisso? Eu também. Rini interrompeu com grande curiosidade. Se você não se importa, Lucien. Sem problemas. Lucien entregou a Victor toda a pilha de papel. Quando Rini estava lendo o trabalho de Lucien, seus lábios finos se fecharam com força como se ele fosse cair na gargalhada a qualquer momento. Enquanto Victor parecia bem sério, Lucien Victor devolveu os rascunhos para ele. Eu sei que você está fazendo isso por mim e eu aprecio seu esforço. Mas Lucien, escrever uma sinfonia requer uma base de conhecimento muito mais sólida do que você pensava. Como iniciante, sugiro que você comece pelas teorias mais básicas por pelo menos alguns anos antes de realmente escrever qualquer coisa. Victor ficou satisfeito ao ver que seu aluno estava tentando ajudá-lo, pelo menos a intenção era boa. Além disso, o resto dos alunos acabou de perceber por que Lucien fez tudo isso. De repente, eles sentiram que Lucien era ainda mais astuto e sofisticado do que pensavam. Bem, embora seu trabalho ainda seja muito, digamos, imaturo, há alguns destaques nele. Rini estava tentando confortar Lucien, por exemplo, esta parte. Os poucos compassos que Rini apontava vinham da Sinfonia N5. Obrigado, Sr. Rini. Lucien acenou para ele com apreço, então ele se virou para Victor. Sr. Victor, sei que você não concorda com o que estou fazendo, mas mesmo assim quero terminar. Não importa se vai ser bom ou ruim, ou mesmo horrível, é a primeira peça musical da minha vida. Situações semelhantes aconteceram mais de uma vez antes. Victor sabia o quão teimoso Lucien poderia ser e, ao mesmo tempo, Victor estava muito cansado com suas próprias coisas de shows. Finalmente, ele fez um compromisso. Não deixe que isso afete sua prática diária. Depois de ter a permissão de Victor, Lucien começou a trabalhar em sua tarefa de composição quase todos os dias, adicionando mais e mais partes da Sinfonia N5 em seu trabalho. O progresso gradual de Lucien estava escondido no barulho perturbador. Naqueles dias, Lot, Felicia e Heródoto o evitavam ao máximo, enquanto o Sr. Victor estava preso em seu escritório trabalhando em sua última sinfonia. Ninguém prestou atenção em Lucien. Na última semana antes do show, após inúmeras vezes de prática, Lucien conseguiu tocar completamente sua versão da Sinfonia N5, embora não fosse exatamente igual e fosse muito mais fácil do que a obra-prima original.